Vivente andante. Vai de Uber. Dá o quê? Dá uns 30 reais. Dá uma grana. É isso aí, gente boa. Mais um Vivente Andante no ar. Hoje vamos falar sobre viagem. Eu e meu amigo Leonardo Pereira estivemos em 2015 em Cuba. Mais precisamente, passamos 7 dias em Havana, mas demos alguns rolês por lá. Você lembra bem, né, meu amigo, de Cuba? Quais foram suas impressões desse país que você tinha muita vontade de ir? Eu fui que você botou uma pilha e eu acabei indo com você. Cuba é um país que, tirando... eu tinha a ideia que seria tipo uma Disneylândia para a esquerda e um lugar impensável para quem fosse de direita. Então eu vi com uma visão, tentei chegar a Cuba com uma visão mais independente, né? Mais neutra. Claro que a gente traz sempre conosco as nossas convicções, a gente reforça algumas partes boas, a gente se decepciona com outras, mas uma semana eu acho que não dá para ter uma conclusão a respeito do que é a Cuba, um pensamento fechado. Eu acho que tem que passar mais tempo lá. Então o que a gente viu é uma ligeira impressão, sabe? Pelo menos a gente esteve lá, porque muita gente se atreve a dar palpite sobre Cuba sem nunca ter colocado os pés na ilha, né? Então, o que mais me chamou a atenção também em Cuba foi a riqueza musical também. Eu gostei muito das trovas cubanas. Eu até comprei CDs do Silvio Rodrigues. Quem não conhece, bota no Spotify. Silvio Rodrigues é um trovador cubano, é muito bom. Silvio Milanês também, maravilhoso. As rumbas, as salsas, o Buena Vista Social Club. Quem não conhece, né? Essa maravilha que é o Buena Vista Social Club. O Bola de Nieve. A Cuba tem boleros também, belíssimos. Cuba tem toda aquela parte histórica da Revolução também, que gera controvérsias, e a história é assim, a história é cheia de controvérsias e a história nunca é fechada, né? Tem sempre alguns pontos de vista, você só não pode partir pro lado de um revisionismo canalha, como algumas pessoas tentam fazer. Mas Cuba foi uma ótima experiência, foi uma viagem que valeu a pena. Às vezes a energia estava um pouco pesada, como a gente vai falar daqui a pouco, mas se você for a Cuba e deixar a Cuba te mostrar o que ela é, eu acho que você vai se dar muito bem. Deixe um pouco de lado as suas convicções e deixe Cuba se mostrar pra você. Eu tive algumas impressões realmente até que me entristeceram, né? Realmente a questão de você ver que não havia essa liberdade. Por exemplo, eu lembro da gente estar ali pelo Malecón, pela orla ali, que é bem legal, inclusive, aquela orla de Havana, e lembro de ter um músico tocando ali, saxofone, e eu fui trocar ideia com ele, pouco depois já veio uma policial cubana pra saber o que a gente estava falando, o que a gente estava conversando, e ele meio que falou que não podia conversar com estrangeiros. Isso eu lembro que ficou muito marcado na minha mente, apesar da grande beleza do Malecón. Bom, eu acho que eu lembro dessa cena. Eu acho que esse músico não foi abordado pela policial. A policial tava fazendo a ronda ali, ela olhou pro cara, fez vista grossa e seguiu em frente. Aí ele falou que, não posso falar com estrangeiro, mas com quantos cubanos a gente falou durante a viagem? Então essa é uma ideia muito exagerada. Eu acho que Cuba é muito complexo você falar sobre Cuba, porque Cuba não é... Eu tenho pra mim que Cuba não é esse inferno como a direita pinta, e nem a Disneylândia como a esquerda pensa que você vai encontrar maravilhas. Em Cuba, por exemplo, o povo cubano, o machismo de lá é altíssimo, né? É maior do que aqui. Meu amigo Álvaro estava conversando com uma amiga cubana e antes a gente sempre passava por ali num restaurante onde a gente ia comer, sempre vinha um cara nos abordar falando que conhecia estudantes de medicina, todas limpinhas e as melhores muchachas e chicas cubanas, todas estudantes de medicina, né? E ele sempre nos abordava com esse approach, né? E Álvaro foi conversar com uma cubana e não apareceu naquele dia, né? Num dia que eu passei por esse carinha, pelo cafetão, o cafetão veio perguntar da minha pessoa sobre Álvaro. Onde está Álvaro? Onde está o seu amigo brasileiro? Eu falei, não, ele tá conversando com uma menina. Ele saiu pra conversar com uma menina. Sabe por que ele perguntou? E quanto ele pagou pra isso? Eu falei, não, que isso? Ele não pagou nada, ele tá só conversando. Não,
Não, porque se você quiser, eu tenho as melhores meninas de Cuba, de Havana, todas limpinhas, estudantes de medicina. Então tem muito cafetão, muita prostituição, enfim. E tem coisas realmente, essa foi uma das coisas que me incomodou, e outras coisas eu já esperava mesmo. Né? Cuba tem o nível de educação lá é muito bom. A saúde é pública, você passou mal lá e teve que ser atendido em um hospital público, né? Isso aí a gente foi no Museu da Revolução e eu me senti mal lá, não sei porquê, realmente não me senti bem. E aí eu saí, comecei a passar mal, tive uma coisa lá que eu nunca tive na minha vida. Foi, se eu não me engano, uma alta de glicose. Não sei se era o lugar que a gente tava, que a gente ficou. Lá é um negócio meio estranho, não é meio hostel, a gente fica na casa dos outros, né? Lembra? Lembro, é uma casa que a proprietária abre as portas para os estrangeiros, enfim. Aqui no Brasil também tem isso. Eu fiquei numa casa mesmo. Que eu paguei pra ficar no... Eu achava que ficaria num quarto individual, mas fiquei numa casa, praticamente, num apartamento, praticamente durante uma semana. Porque eu precisava de uma privacidade. Álvaro não, Álvaro já é mais roots, né? Já gosta de dividir quarto. Eu já passei dessa fase e não tive boas lembranças. Mas isso é um papo pra um outro podcast. Essa aí é outra história, realmente. Eu lembro que a gente conheceu dois uruguaios, estavam lá viajando também nessa casa. Eu lembro que a moça que nos recebeu era uma santeira, que é tipo assim, digamos, a Umbanda cubana, né? Mais ou menos. E eu me recordo que ela era... Lá também a galera tinha essa questão do dinheiro muito, né? Aquela questão de país turístico, talvez, quando o estrangeiro vai lá. Tanto que a gente pagava de uma moeda diferente, lembra disso? Lembra dos cookies? Não. Eram os cookies e os pesos cubanos. Eram os cookies. A gente pagava em cookies, né? Isso. E os cubanos residentes pagavam na moeda deles, né? Os estrangeiros pagavam em outra moeda. Aí fazia uma conversão, enfim. Eu acabei levando as duas moedas para casa, né? Eu tenho até hoje guardado essas moedinhas como recordação. Mas ficou tudo bem, não faltou. Eu lembro da gente passeando e conhecendo um rapaz, que era um guia, né? Se ofereceu pra ser guia. A gente pensou, vai ser uma roubada. Mas na verdade ele acabou nos levando num centro de arte afro-cubana, que foi maravilhoso. Realmente uma dica muito boa que a gente dá pra vocês irem. Callejón de Hemel, H-E-M-M-E-L. Callejón de uma palavra espanhola cujo significado agora me escapou, mas é como se fosse um quarteirão do Hemel. E ali é o maior centro de cultura afro-cubana do país. Você vai encontrar música, literatura, toda a dança, toda a forma de artística que influenciado pela África. Ali é muito África ali. Então vale muito a ver. Tem cultura de Moçambique, cultura do Congo, de vários países ali. Então esse Callejón é imperdível, é obrigatório para quem for e quer fugir dos clichês turísticos, porque Cuba também tem os seus clichês, Havana tem os seus clichês. Embora Havana, eu acho, tem pra mim, que é a cidade mais fotogênica do mundo. Ô cidade fotogênica que é Havana, hein? Não, realmente aquele centro, aqueles carros antigos são impressionantes. Os Cadillacs, né? Que na verdade é uma coisa histórica, porque não chegava mais carros lá, mais peças, então eles tinham que cuidar daqueles carros da época áurea de Cuba, né? Exatamente, no período pré-revolução, né? Quando Cuba era ocupado quando tinha os cassinos e aqueles carros todos eram importados dos Estados Unidos, né? Os Cadillacs. Então é interessante ver, você não vê carros novos, vê só aqueles Cadillacs estilosos, muito estilosos, passando nas ruas. E isso dá uma imagem para quem visualiza fotografia e gosta de fotografar, é maravilhosa. Cuba, pra mim, é a cidade mais fotogênica que eu já conheci. Os prédios também, eu lembro, muito coloridos, aquele estilo antigo também. Uma das graças de Havana é realmente essa cara antiga, porque na verdade eles não puderam modernizar. Ainda bem. Eu que sou fã do Rio antigo, das cidades antigas, como canta a música do Fagner com Zé Cabaleiro, diz que eles gravavam juntos, Bela é uma cidade velha, né? Como Havana Vieja. Havana Vieja, nossa, que lugar extraordinário. Que lugar cheio de história, um lugar que transcende o tempo, transcende a vida. Meu Deus do céu, é um lugar assim que mexe com o vivente, e até com o vivente andante.
Eu lembro especificamente ali da Praça da Revolução. Um lugar cheio de ancestralidade. Me faltou a palavra. Opa! A Praça da Revolução é lindíssima mesmo, realmente. Tem uma arquitetura espanhola, ela é super espaçosa, ampla, arquitetura linda, estilosa. Eu já discordo um pouco de você. Eu acho que a Praça da Revolução tem uma arquitetura mais soviética, mais daqueles grandes prédios da era stalinista, né? Aquelas coisas imponentes, porque tem um prédio ali com uma foto gigantesca do Che Guevara e do Fidel. Eu acho que na própria Havana tem as igrejinhas, aí sim que me lembram as cidades do interior da Espanha. Tinha uma catedral que a gente foi, que era muito bonita, cujo nome agora a gente precisa dar lá o Google para procurar. Mas sim, amigos, Cuba tem igrejas, tem catedral lá, uma catedral lindíssima. E fica em frente a estátua de um bailarino espanhol. Eu tirei até uma foto de um contribuinte, de um vivente posando do lado dessa estátua, né? Tá até no meu Instagram. Depois é só perguntar aí pro Vivente Andante qual é o endereço. Mas... Fala aí, @Matita_Pereira, exatamente. Maravilha. E eu lembro que a gente teve a oportunidade de ir em Vinhales. Isso é uma lembrança muito boa que eu tenho, porque a gente pôde ver um tabaqueiro, uma cidadezinha no estilo interior, com casinhas. E eu lembro que a gente foi em um local, realmente um tabaqueiro, onde eles botam pra secar o tabaco. E à minha frente sentou-se aquele senhorzinho, aquele campesino, e manufaturou ali, lindamente, à minha frente, um charutinho. E então essa cena ficou linda. Realmente tem até uma foto dessa cena lá, dessa vez no Instagram do @ViventeAndante, desse senhor com seu chapeuzinho, realmente extremamente fotogênico. Realmente concordo com o nosso amigo, esse grande jornalista Leonardo Pereira, Matita Pereira, que Havana e no geral Cuba realmente é muito fotogênica, mas Havana, talvez das cidades que a gente pôde conhecer, que eu conheci e que ele também conheceu, uma das mais fotogênicas do mundo. Não diria a mais, porque ainda faltam muitas pra gente conhecer. Faltam muitas. O mundo, a gente nunca vai conhecer tudo. Sempre vai faltar algo. Ninguém conhece tudo. E se você se propõe... Vinhales, tá. Vinhales, uma cidade do interior, uma cidade com muito verde, né? Cheio de campos, cheio de árvores. E uma cidade que me lembra o interior de algumas cidades do Brasil também. Uma cidade, aquela cidade onde só tem uma igrejinha, a pracinha e o movimento em torno dali dos locais, né? Uma cidade bem campestre, né? Você vê o cidadão com aquele chapéu, né? Com roupa do campo. O modo de falar já é diferente, de se expressar já é diferente. Valeu muito a pena essa incursão de um dia. A gente fez o bate-volta para Vinhales. Eu acredito que fica 2 horas de Cuba, ou 2h10 mais ou menos, mas dá pra ir num dia e voltar no mesmo dia. A gente só não conseguiu ir, que eu lamento muito, que é uma cidade que foi mais distante, que é Trinidad, né? Que pelas fotos parece ser a Paraty de Cuba, né? Eu queria muito ir, muita gente fala de Vinhales, e tem outras cidades também, Santa Clara, que é a cidade da Revolução, Santiago de Cuba, enfim. Faltou muita coisa. Eu propus a viagem de uma semana, mas eu queria focar mais em Havana, porque Havana é onde tem o burburinho todo, né? Pensei também naquele filme, um filme com 7 curtas, chamado 7 Dias em Havana. Cada dia um diretor diferente mostrava a sua visão sobre Havana. São 7 curtas, tem até um diretor brasileiro. Daqui a pouco eu posso até dar uma olhada aqui. Mas enfim, eu quis ficar só em Havana, mas Vinhales é outra cidade que vale a pena e você não vai gastar muito com a viagem. Maravilha, meu amigo. Quando a gente voltou de Vinhales, esse charuto especificamente que esse senhor fez pra mim, a gente caminhando ali em Havana pela noite, eu o acendi pra provar, né, aquele tabaco especial. Ao nosso lado, um senhorzinho sentiu aquele aroma e comentou: buen tabaco. É verdade, ele já conhece, né? O tabaco cubano é fumado o tempo todo. Os charutos são vendidos, é produto de exportação de Cuba, né? Então, nada melhor do que os cubanos para provarem ou não aquele tabaco que o senhorzinho fez em Vinhales. Se tá falando que é bom, eu acredito nele. E nesse momento, sim, eu tirei onda e falei: sí, de Vinhales. Olha só, essa imagem vai ficar registrada na história cubana, né? Ninguém é Revolução Cubana. Agora, depois que Álvaro pisou em Vinhales, em Havana, aquele país nunca mais foi o mesmo, né?
Sempre com essa ironia fina, né? Nosso grande Leonardo. Eu diria que uma ironia machadiana. Eu lembro que a gente foi também na cerimônia do canhonaço em Casablanca, né? Uma coisa meio militar, né? Aquele negócio, né? É, como se fosse uma parada militar, mas era numa quarta-feira, eu acho que toda quarta-feira tem, e é por volta de 8 horas da noite, né? A gente pegou uma balsa no finzinho da tarde pra cruzar ali, entramos em Casablanca, acompanhamos a cerimônia do canhonaço, né? Os canhões, né? Aquele lugar era tipo um museu também, né? Era um local histórico, né? Pra aquela coisa militar cubana, né? Que eles têm realmente aquilo ali bem marcante. Você sabe que eu tive um déjà vu quando tava indo pro canhonaço durante a celebração. Parece que eu, durante alguns minutos ali, apaguei e parece que eu já havia estado ali alguma vez. Então, aconteceu essa coisa que eu não consigo explicar. Tive um déjà vu no canhonaço. Talvez em outras vidas eu possa estar lá apertando os canhões, enfim, expulsando o invasor, quem sabe. Inclusive você comentou aí sobre a saúde, né? Realmente, a vez que eu passei mal no Museu da Revolução, a gente saiu de lá, eu me senti mal como eu nunca senti na minha vida, realmente não sei o motivo. E a gente foi procurar um hospital, sendo que os estrangeiros, eles não podem ir nos hospitais públicos de Cuba, eles têm que ir em outro hospital, que é um hospital específico para estrangeiros. Porém, eu como, moreno, né? Meio que passei, falo um espanhol ali razoável, acabei conseguindo ser atendido num hospital cubano público e me atenderam e realmente, rapidamente, o cara, né, talvez em outros lugares pediriam 1000 exames pra não dar um resultado. Ele rapidinho fez o exame ali super rápido, falou, não, você tá com alta na glicose e tal, pode ser um princípio de diabetes. Nunca mais tive aquilo em toda a minha vida, mas fiquei impressionado realmente com a eficiência daquele hospital cubano. Inclusive, nesse nosso podcast Ventilante aqui específico sobre viagens, a gente sempre vai dar uma dica de filme, e a dica desse aqui, ele já comentou, que é o 7 Dias em Havana, um filme de Benício Del Toro, Pablo Trapero, Júlio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Trabio e Lauren Canté, que são 7 curtas, né, meu amigo? 7 curtas, 7 visões de Cuba por 7 de diferentes diretores de nacionalidades distintas. Então, cada um vai trazer uma visão sobre a cidade. Então, eu super recomendo. E uma dos curtas tem aquele ator alemão, o Daniel Brühl, que é meio alemão, meio catalão, ele fala espanhol também. Então, eu super recomendo esse filme. Tem um do Emir Kusturica também, enfim. 7 Dias em Havana. Pra quem quiser conhecer Havana pela telinha, pelo DVD, são 7 visões diferentes da capital cubana. É isso aí que te inspirou e, consequentemente, acabou nos levando para passar 7 dias em Havana. E eu lembro, nossa, uma noite maravilhosa que a gente teve quando a gente conheceu a FAC, Fábrica de Arte Cubana. Esse lugar também obrigatório, tem que ir. É como se fosse uma boate, se eu não me engano, que eu me lembre, tinha 3 andares, no terceiro andar tinha um cinema gigantesco passando filme, em cada andar tinha um show específico de música. Esse dia foi maravilhoso, a gente saiu de lá, se não me engano, às 3 da manhã, que era a hora obrigatória, 2 da manhã, de fechar, e eu lembro ainda que eu tava rindo alto, o segurança me deu um esporro, né, que minha risada é famosa por isso. É verdade, você quase causa alguns acidentes diplomáticos, né, com sua risada. Realmente, o cara me deu um esporro, tá rindo muito alto, não sei o que, a hora já não podia isso. E a gente, quando saiu, encontrou um brasileiro tocando um cavaquinho e uniram-se, né, várias nacionalidades ali naquele momento que estavam ali em viagem. E a gente dali começou a cantar várias músicas, aquele amigo no cavaquinho, tinha mais alguém tocando alguma coisa de percussão, não sei se era um pandeiro. Eu acho que era um pandeiro mesmo, e aí começou a tocar pandeiro, começou a tocar as marchinhas, foi um bloco de carnaval, o bloco Brás Cubas, né, em homenagem ao personagem de Machado de Assis, já que estávamos em Havana, né, virou o Brás Cubas. A gente saiu de lá cantando e tocando e caminhando e cantando até o Malecon. Andamos bem, que eu lembro, e a gente parou no Malecon e ficou ali tomando uns tragos ainda, fazendo mais música, conversando. Nosso amigo Leonardo Pereira sumiu do nada ainda, não se despediu de ninguém. Eu geralmente não me despeço de ninguém quando eu vou pra boite, né?
bate o cansaço, eu só quero ir embora e a pessoa só vai me ver no dia seguinte, né? Ou não. Tô brincando. Não, mas é isso mesmo. E Malecón, pra você, ouvinte, visualizar como se fosse uma orla, né? Em Cuba, mas não tem uma praia ali. É como se fosse... Ali bate algumas ondas e é muito bonito passar o fim da tarde ali. Então é como se fosse a orla cubana, né? O Malecón. É, realmente um local que vale a visita, vale a caminhada. Um local bem interessante. A gente também, por falar em praia, acabou indo na praia de Santa Maria, né? Que é na praia mais próxima de Havana ali. Realmente tem aquela cor caribenha, realmente bonita. Era uma praia mais popular que a gente acabou indo. A gente não chegou aí em Varadeiro, né? Que é a praia famosinha. Varadeiro eu acredito que seja uma praia somente para turistas. Acho que o cubano não vai para Varadeiro. Varadeiro é só para tirar dinheiro de turista. É como se fosse uma Búzios, uma Cancún, enfim. Você vai encontrar aquele mar caribenho e aquele mar parado assim para você relaxar, enfim. Mas eu acho que Varadeiro não acrescentaria muito a nossa viagem, porque praia a gente tem no Rio de Janeiro e praias maravilhosas como Copacabana, Ipanema, Leblon, enfim. Não precisava a gente se deslocar até Varadeiro, mas como tava calor, tava quente, tinha uma praia próxima a Havana, a gente pensou, por que não? Então vamos nessa praia de Santa Maria, que era uma praia mais popular. A gente via ali muitos cubanos passando ali o fim de semana, se divertindo. Em Varadeiro os cubanos não vão se divertir porque é tudo caríssimo, os preços são exorbitantes. Mas ali de Santa Maria, a gente via, às vezes passava aqueles rumbeiros, né, tocando música para pedir um pouquinho de dinheiro, enfim. Então foi legal essa praia, uma praia cheia de ondas, toda hora vinha uma onda, bem... Porra, a praia cheia de ondas, maravilha, meu amigo. É, exatamente. Não, porque em comparação com o Varadeiro é aquele mar caribenho parado, piscininha, né? Piscininha, exatamente. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Viaja. Não, mas essa era uma praia dos locais, dos cubanos locais. Ali você não encontraria nenhum gringo por ali. Nós fomos os únicos gringos daquele dia, né? Eu lembro, até fiz amizade lá com uma galera cubana, foi trocando uma ideia. Foi um dia realmente interessante. E eu lembro que a gente foi num museu muito legal só de artistas cubanos. Ah, a gente também foi naquele lugar clássico lá, Bodeguita del Meio, que você falou, não, aqui, porra, que o Hemingway frequentava. Inclusive tem uma estátua dele ali, né? Ele tomando o famoso mojitos. Ali é obrigatório, né? A pessoa entrar ali e tirar... Obrigatório no turismo, né? E fazer a selfie com o Hemingway, né? O Hemingway bebia por ali, né? Mas não tem nada demais, é só porque o Hemingway frequentava. E tem um monte de fotos de artistas que passaram lá, né? Artistas e pessoas influentes. Inclusive tem a foto do Lula lá, né? Todo mundo que vai a Havana tem que ir lá. Até o Obama já foi lá também. Então, todo mundo que pisa em Havana tem que dar uma passadinha para cumprimentar o Hemingway. É um lugar interessante esse Bodeguita del Meio, apesar de ter esse grande chuva de turistas, né? Realmente é um lugar interessante. E outra coisa que me marcou foi o Museu Nacional de Belas Artes, que tinha uma quantidade de artistas cubanos que a gente não consegue ver em nenhum outro museu, né? Já é difícil a gente conseguir encontrar artes assim, né? Pinturas de artistas cubanos. E lá a gente conseguia ver uma infinidade. Tanto que eu lembro que o museu era bem grande, a gente viu muitas obras maravilhosas. Eu lembro que depois eu comprei uma réplica de uma obra, que eu não vou lembrar agora, que era como se fosse a Mona Lisa cubana, que era até em homenagem ao Dia da Mulher, 8 de março. E eu lembro que um outro lugar que a gente foi, que era tipo uma feira muito grande, e que eu também acabei comprando uma pintura, que era uma mulher na chuva, uma pintura linda. E quando eu fui sair, o cara falou, não, o que é isso aí? Eu falei, não, a pintura que eu comprei. Ah, tem que pagar uma taxa, porque você comprou. Então, assim, é uma viagem pra Cuba, é uma viagem cara, tem que estar com o dinheirinho guardado, tem que ser uma coisa assim, bem planejada, porque é uma viagem cara. É verdade, é um país que está distante, não é um país que está tão próximo, e é um país também que é fechado, é um país que você entra em sites para comprar passagens, nem todos os sites indicam viagens para Cuba. Tem que ser um site muito específico, tem que ser uma companhia muito específica, que a gente foi pela lá do Panamá, como é que era o nome? Copa Airlines. Ah, é? A Panameia, exatamente. Escala na cidade do Panamá, exatamente. Então,
Cuba não é uma viagem fácil, né? Não é uma viagem fácil. Mas eu acho que o fato dela não ser uma viagem fácil, ela torna a recompensa maior. Você volta com uma sensação de dever cumprido. Você tem esse espírito aventureiro, vai em frente, porque viagens fáceis, elas não enchem tanto a alma da pessoa. Uma viagem difícil que eu fiz também foi pro Marrocos. Nossa, cada perrengue. Não, mas esse é sobre Cuba. Exatamente, essa é sobre Cuba, mas então... Já tá fazendo aí Cuba... o teaser, né, pro Marrocos. Tô fazendo um teaser e tô vendendo meu peixe também, né? Mas então, essas viagens mais difíceis são recompensadoras. Eu já não sou tão aventureiro porque eu gosto sempre de ir nos mesmos lugares, né? Mas quando dá pra escapar e fugir dos clichês e ir pra um desses lugares, eu acho muito bom, acho que vale muito a pena. Então, Cuba vai demandar esforço do viajante. É isso aí. Resumindo, vai pra Cuba, vivente, andante, mochilão, aqui com Álvaro Talarico e Leonardo Pereira. É isso aí, minha gente. Siga aí, @viventeandante, site www.viventeandante.com, nosso amigo @matita_pereira no Instagram. É isso aí, e até o próximo Vivente Andante Mochilão.